A pequena Lena Brooks, com apenas 9 anos, apontou para a moldura na parede da sala de patrimônio com uma certeza que só a infância permite. Ali no canto inferior do desenho arquitetônico que retratava um pátio elegante, a assinatura de Brooks saltava aos olhos. Seu suco de caixinha balançava esquecido na mão enquanto ela declarava com a franqueza das crianças: "É a letra do meu pai." Daniel Brooks, o zelador que passava despercebido pelos corredores da Hamilton Designs, tentou conter a filha, mas era tarde demais. Clary Hamilton, a CEO da empresa, ficou paralisada diante da revelação. Seus olhos saltaram da menina para a assinatura e finalmente para o homem de uniforme azul que tentava se esconder atrás da filha. "Isso não é possível", murmurou como se as palavras pesassem toneladas. Aos 33 anos, ela havia dedicado 7 anos da sua vida a preservar o legado de Charles Hamilton, seu pai, com uma devoção quase religiosa. Cada projeto catalogado, cada prêmio emoldurado, cada decisão tomada sob a sombra de uma única pergunta: o que meu pai faria? Aquele pátio histórico era sagrado, a obra-prima final de Charles, concluída meses antes de um ataque cardíaco tirá-lo do mundo. O desenho original que ela visitava semanalmente como quem faz uma peregrinação, estava ali, intocável em uma sala climatizada. Clary havia estudado administração em Yale, não arquitetura. Ela não era visionária, era guardiã fria e meticulosa, mantendo viva a chama do homem que havia moldado sua existência. Até a casa onde morava parecia um santuário. Os livros dele, os móveis dele, a presença dele em cada canto. Daniel Brooks, no entanto, habitava um universo paralelo dentro daqueles mesmos muros. Há 9 anos, ele empurrava um carrinho de limpeza pela Hamilton Designs, invisível aos olhos de todos. Trabalhava no turno da madrugada, das 5 da manhã à 1 da tarde, para poder buscar Lena na escola. Nos dias em que não havia aula, a menina o acompanhava em silêncio, sentada nas salinhas de descanso com seus livros de colorir. Ninguém sabia que Daniel havia se formado entre os melhores da turma de arquitetura de Stanford. Ninguém imaginava que ele era especialista em preservação de patrimônio urbano. Ninguém desconfiava que, aos 26 anos, havia sido considerado uma das promessas mais brilhantes da arquitetura na Califórnia. Até que tudo desmoronou. Sua namorada, Rebecca, engravidou no último semestre da faculdade. Eles planejavam casamento, carreiras paralelas em São Francisco. 2 meses após o nascimento de Lena, Rebecca desapareceu, deixando apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Sozinho, com uma bebê nos braços e uma montanha de dívidas, Daniel recorreu a Charles Hamilton, seu antigo mentor. O convite para trabalhar no projeto do pátio histórico em Connecticut chegou como um fôlego de esperança. Por 6 meses, os dois criaram algo extraordinário. Margaret, esposa de Charles, cuidava de Lena enquanto eles esboçavam, discutiam e davam vida àquele sonho. Foi Daniel quem idealizou a fusão genial entre materiais antigos e modernos, contando uma história através da arquitetura, tijolos aparentes encontrando vidros fluidos, o passado industrial abraçando o futuro. Charles chamava aquilo de genialidade. Incluiu a assinatura de Daniel ao lado da sua no rascunho final. Depois morreu. Um ataque cardíaco em sua mesa de trabalho, cercado pelos planos do pátio espalhados ao redor. A dor quase destruiu Daniel. Mas o pior ainda estava por vir. Clary assumiu a empresa. Richard Webb, o gerente de projetos que sempre invejou a proximidade de Daniel com Charles, viu ali uma oportunidade. Convenceu Clary de que Daniel era apenas um estagiário, um caso de caridade sem importância. Daniel tentou comparecer ao velório, mas foi barrado na porta. Ligou inúmeras vezes para o escritório, sem resposta. Sua assinatura permaneceu no desenho, mas seu nome foi apagado de todos os registros. Humilhado e com o coração partido, ele sumiu. Quando Lena começou a frequentar a escola, Daniel voltou para Connecticut, candidatando-se ao cargo de zelador na Hamilton Designs com seu nome verdadeiro, certo de que ninguém se lembraria de um estagiário de uma década atrás. Todos os dias ele varria os pisos do mesmo prédio onde seu sonho havia morrido, onde sua obra mais significativa pendia como um troféu que jamais poderia tocar. Lena não conhecia essa história. Para ela, o pai era apenas um homem trabalhador, que lia para ela todas as noites e ajudava com as lições de casa, mesmo exausto. Mas crianças percebem coisas. Ela o flagrava rabiscando esboços em guardanapos com uma segurança que contrastava com o jeito que os amassava e jogava fora logo em seguida. Via-o olhando para os andares superiores da Hamilton Designs com uma saudade que doía nos olhos. Quando reconheceu a assinatura do pai naquele desenho tão importante, todas as peças se encaixaram. Daniel segurou a mão da filha com urgência, o rosto ruborizado pelo pânico.
Desculpe, senhorita Hamilton. Ela não queria. Clary, no entanto, já não ouvia mais. Seu autocontrole de executiva rachava como vidro. Isso é seu mesmo? Perguntou, a voz trêmula. Daniel engoliu em seco, assentindo uma única vez tenso. Saia, ordenou ela, a voz oca. Vá embora. Ele não perdeu tempo. Pegou Lena no colo e desapareceu, deixando para trás o crachá de zelador. Ao sair, Clary viu a menina olhar para trás, capturando sua imagem petrificada diante daquele desenho que de repente parecia estranho, quase ameaçador. Assim que a porta se fechou, as pernas de Clary falharam. Ela se apoiou em uma mesa, ofegante. A obra-prima do pai, que ela havia estudado centenas de vezes, agora revelava um segredo que sempre esteve ali, de Brooks. Daniel Brooks, o zelador. A dúvida começou a corroí-la. Sempre houve algo naquela assinatura que a intrigava. Richard Webb garantirá que o pátio era inteiramente criação de Charles, e ela acreditara. Com as mãos trêmulas, Clary pegou o telefone. Sarah, preciso do arquivo funcional de Daniel Brooks. Agora. 20 minutos depois, segurredava uma pasta fina. Daniel Brooks, contratada em abril de 2016, experiência anterior como faxineiro em São José, ensino médio completo. Mas a assinatura no documento combinava perfeitamente com a do desenho. Ela abriu o laptop. Daniel Brooks, Stanford Arquitetura. Os resultados foram imediatos. Lista de honra em 2008. Prêmio de melhor tese. Uma foto de 2009, um jovem de cabelos escuros ao lado de um homem que Clary reconheceu instantaneamente. Seu pai. Mais buscas, mais menções àquela época. Depois o vazio. Daniel Brooks havia desaparecido do mundo da arquitetura no final de 2009, justamente quando Charles trabalhava no pátio. Uma memória ressurgiu. Natal de 2009. Seu pai no escritório, rodeado de desenhos. As crianças receberam algo especial, ele dissera. Clary, absorvida pelas provas finais, não perguntara quem eram aquelas crianças. Agora de pé, ela se dirigiu à estante. Atrás dos livros do pai, uma caixa raramente aberta. Dentro, cadernos de anotações. Ao folhear o de 2009, suas mãos tremiam. Páginas de esboços, rabiscos. Até que na metade, o nome se repetia. Brooks sugere essa camada aqui. A ideia de transição em vidro é do Brooks. Genial. Mostrei as amostras de tijolo ao Brooks. Seu olho para texturas é incrível. E então, sublinhado, este projeto é tanto dele quanto meu. Preciso garantir que ele receba o crédito. Uma frase solitária. Brooks entende o que estou tentando fazer. Graças a Deus alguém finalmente entende. Seu pai acreditar aquele homem confiara nele. E de alguma forma, Daniel Brooks terminou seus dias escondido atrás de um balde e um rodo. Com o telefone na mão, Clary determinou. Quero todos os arquivos do projeto do pátio histórico. Cada documento, cada anotação na minha mesa até o fim do dia. Depois, encarou a foto do pai. O que aconteceu, pai? Por 3 dias, ela mal saiu do escritório. Cancelou reuniões, mergulhou nos arquivos. Na segunda noite, Daniel apareceu para limpar e a encontrou adormecida sobre a mesa. Permaneceu um instante na porta, o rosto ilegível, antes de sair em silêncio. Clara acordou no momento em que ele entrou, sentiu seu olhar, mas ainda não estava pronta para encará-lo. Os arquivos, porém, começavam a revelar a verdade. O melhor arquiteto que ele já conhecera. E Charles Hamilton não era homem de elogios vazios. Daniel recostou-se na cadeira, os dedos apertando os braços de madeira. O silêncio entre eles pesava como o mármore do saguão lá embaixo, frio, sólido, carregado de história. Clary não desviou o olhar. Não desta vez. Você acha que ele se enganou? Perguntou baixinho. Que não viu em você o que eu estou vendo agora? Os olhos de Daniel, daquele verde profundo, quase cinzento, como musgo nas pedras antigas do pátio, fixaram-se nos dela. Não havia defesa ali, apenas uma dor antiga, cuidadosamente enterrada. Eu era outro homem, murmurou. Um garoto com sonhos e um bloco de esboços, achando que poderia mudar o mundo. Até a vida me mostrar que alguns de nós não são feitos para voar, só para varrer o chão por onde os outros passam. Clary empurrou os papéis para mais perto dele. Não eram apenas contratos ou comprovações. Eram esboços, seus esboços. O traço firme das colunas do Heritage Courtyard, a dança das sombras que Lena tinha captado tão bem no desenho. A assinatura de Charles ao lado em vermelho, brilhante. Isto é arquitetura com alma. Você ainda desenha, afirmou ela, não perguntou. Ainda vê. Como hoje, quando parou para olhar o detalhe do teto. Como quando explicou as sombras para Lena. Daniel congelou. O nome da filha vindo dela foi como uma faca girando em uma ferida antiga.
Ela não sabe, admitiu, a voz rouca, que eu já fui outra coisa. Que seu avô engoliu em seco. Que ele acreditou em mim. Então deixe que saiba. Clary inclinou-se para frente, os cotovelos sobre a mesa. Deixe que todos saibam. Meu pai não queria que você fosse um fantasma neste lugar. Queria que fosse seu legado. Um riso amargo escapou dos lábios de Daniel. Legado? Repetiu, como se a palavra fosse um objeto estranho, pesado demais para segurar. Eu tenho contas para pagar, Clary. Uma filha para criar. Não posso me dar ao luxo de ser um legado. Ela abriu a pasta sobre a mesa. Dentro, além dos documentos, havia um cheque. Não qualquer cheque, o valor correspondia à compensação que Charles havia reservado, ajustado pela inflação, mais uma porcentagem dos lucros do Heritage Courtyard nos últimos 10 anos. Uma fortuna. Suficiente para pagar a faculdade de Lena, para comprar uma casa, para começar de novo. Isto não é caridade, disse Clary, batendo os dedos sobre o papel. É seu. Ganho com suor, com noites em claro, com a visão que você trouxe para aquele projeto. E se recusar, estarei desonrando a memória do meu pai. Daniel olhou para o cheque como se fosse uma armadilha, ou uma salvação. E se eu não souber o que fazer com isso? Sua voz quebrou. Se eu já tiver esquecido como ser aquele homem. Clary sorriu não com doçura, mas com a determinação fria de quem já tomara uma decisão. Então você aprende de novo. Empurrou uma caneta na direção dele. Assine. E depois venha trabalhar comigo. Não como janitor, como parceiro. O Heritage Courtyard foi só o começo do que você pode fazer. E eu, ela ergueu o queixo, não aceito não como resposta. O ar entre eles vibrou, carregado. Daniel pegou a caneta. Os dedos tremiam, mas a assinatura que deixou no papel foi firme, como sempre fora nos esboços que Charles tanto admirara. Quando terminou, Clary estendeu a mão. Não como uma patrão, mas como uma aliada. Bem-vindo de volta, Daniel Brooks. Seu aperto foi forte. Vamos mostrar a Richard Webb o que acontece quando se subestimam os fantasmas do passado. Do lado de fora, através das janelas panorâmicas, o Heritage Courtyard brilhava sob o sol da tarde, um testemunho silencioso de tudo que havia sido roubado, e de tudo que finalmente seria restaurado. O ar entre eles parecia carregado com o peso de décadas de silêncios e oportunidades perdidas. Clary estendeu a mão para pegar o documento, mas hesitou antes de tocá-lo, como se aquele papel fosse um pacto não apenas entre eles, mas com o passado que insistia em não soltar. Um fundo de bolsas. Sua voz saía mais suave do que pretendia, como se o gesto de Daniel tivesse desarmado algo dentro dela. Em nome do meu pai? Para quem precisa de uma chance. Os dedos dele, calosos e precisos, indicaram as cláusulas. Como a que ele me deu? Como a que você está me dando agora? Clary leu as linhas traçadas à mão, a letra firme apesar dos anos de desuso. Não era apenas um adendo. Era uma declaração. Ninguém mais ficará para trás como eu fiquei. Você pensou em tudo, murmurou, levantando os olhos para encontrá-los. Até nos detalhes que eu não tinha coragem de exigir. Daniel cruzou os braços, como se precisasse se conter para não recuar. Não é sobre exigir, é sobre não repetir os mesmos erros. Uma pausa. Seu pai me ensinou que bons projetos começam com alicerces honestos. Isso aqui, ele bateu levemente no papel, é o meu. Ela sentiu um nó na garganta. Não pela primeira vez, Clary se perguntou como um homem que havia sido apagado por tanto tempo ainda conseguia enxergar tão longe. Aceito suas condições, disse, assinando sem hesitar. Mas tem uma de minha parte. Daniel ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Você vai assinar isso agora? Clary empurrou o contrato de volta para ele, junto com uma caneta de prata que pertencia a Charles. Com a caneta do meu pai. Porque isso não é só um acordo profissional. É você assumindo o lugar que sempre deveria ter sido seu. Os dedos dele tremeram ao pegar a caneta. Não pelo peso do metal, mas pelo que ela representava. Uma ponte entre o arquiteto que ele fora e o que ainda podia ser. Quando a ponta tocou o papel, foi como se o tempo se dobrasse. Daniel Brooks, arquiteto, escrevia seu nome com letras que não tremiam, não duvidavam. E quando terminou, Clary não precisou dizer nada. O silêncio entre eles já gritava finalmente. Amanhã. Ela quebrou o encanto, guardando o documento na gaveta como se fosse um tesouro. Você começa como consultor. Mas hoje, Clary sorriu, pela primeira vez em semanas sem amargura. Hoje você é só o homem que fez meu pai sorrir nessas fotos. E isso, Daniel, é inestimável. Ele não respondeu. Não precisava. Quando saiu do escritório, as luzes da cidade refletiam nas janelas do Heritage Courtyard lá embaixo, o projeto que os unira, que os separara e que agora, finalmente, os redimia.
E pela primeira vez em 9 anos, Danielle Brooks não caminhou para o armário de produtos de limpeza. Caminhou para casa. Para Lena. Para o futuro que, contra todas as probabilidades, ainda ousava esperá-lo. E a luz do sol bateu nos óculos dela, transformando suas lentes em espelhos que refletiam o orgulho que ele não conseguia esconder. Ele respirou fundo, os dedos apertando o microfone como se fosse a última âncora antes de se lançar ao desconhecido. Eu não planejei falar hoje, começou, a voz mais áspera do que gostaria. Passar 9 anos varrendo os corredores deste lugar me ensinou uma coisa: as pessoas esquecem o que não veem. Mas há coisas que não podem ser apagadas, não importa quantas vezes você passe o pano sobre elas. Uma pausa. O silêncio na plateia era tão denso que dava para ouvir o vento nas árvores do pátio externo. Charles Hamilton me deu mais do que um emprego. Ele me deu uma chance de provar que eu podia construir algo duradouro. Não só com concreto e aço, mas com ideias. E quando ele se foi, Danielle engoliu em seco, os olhos ardendo. Eu pensei que a única maneira de honrá-lo era sumindo. Porque se eu não estivesse aqui, ninguém poderia tirar dele o que era seu. Lena apertou sua mão com força, como se soubesse que aquelas palavras custavam sangue. Mas eu estava errado. Esconder não é honrar. Construir é. E hoje, olhando para este lugar, para minha filha aqui ao meu lado, para a mulher que teve a coragem de devolver ao meu pai o que sempre foi dele, ele olhou para Clary, e algo entre eles se solidificou, invisível mas irrevogável. Eu entendo que as melhores estruturas não são feitas de materiais. São feitas de escolhas. O auditório explodiu em aplausos. Patrícia, a arquiteta-chefe, se levantou e gritou algo que se perdeu no barulho, mas Danielle viu seus lábios formarem. Bem-vindo de volta, sócio. Depois, quando a multidão se dispersou e os fotógrafos capturaram o momento dos dois nomes finalmente lado a lado na placa de bronze, Danielle se encontrou sozinho com Clary e Lena no meio do pátio. O sol da tarde pintava tudo em dourado, como se o próprio tempo estivesse consertando o que havia sido quebrado. Você acha que ele está vendo isso? Lena perguntou, olhando para cima, como se o céu fosse um teto de vidro e Charles pudesse estar lá, observando. Clary sorriu, os olhos úmidos. Acho que ele está vendo muito mais do que isso. Acho que ele está vendo o que sempre sonhou. Você, seu pai, e um futuro que ele ajudou a desenhar sem nem saber. Danielle passou o braço nos ombros de Lena e puxou Clary para perto, sem pensar 2 vezes. Por um instante, os 3 ficaram assim unidos não por sangue ou por contratos, mas por algo mais antigo e mais forte. A certeza de que algumas coisas como amor, como legado, como segundas chances, não são construídas. Elas simplesmente são. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar de fugir delas. E cansada de fingir que isso aqui é só sobre tijolos e concreto. O ar entre eles ficou denso, como se o próprio edifício contivesse a respiração. Danielle não se moveu. Não porque não quisesse, mas porque o impacto daquelas palavras o havia ancorado ao chão, imóvel, como as fundações que ele mesmo projetara para aguentar tempestades. Clary não desviou os olhos. Não havia mais espaço para meias palavras, para o medo disfarçado de prudência. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, os dedos roçando a barba por fazer, como se quisesse memorizar a textura daquele momento. Eu também, ele respondeu, a voz rouca, como se as palavras tivessem sido arrancadas de um lugar profundo demais para ser alcançado sem esforço. Desde a primeira vez que você me olhou como se eu não fosse um fantasma. Como se eu sempre tivesse pertencido aqui. Clary riu. Um som quebrado entre o alívio e a incredulidade. Levei tanto tempo para entender que não precisava carregar tudo sozinha. Que legado não é só o que a gente herda, é o que a gente escolhe construir juntos. Danielle capturou sua mão e a pressionou contra o próprio peito, como se quisesse que ela sentisse o ritmo acelerado do seu coração. Eu não tenho um anel. Não tenho um plano elaborado. Só tenho isso. Ele gesticulou para o espaço ao redor, as linhas limpas do teto, a luz que entrava em ângulos perfeitos. O nome de Charles Hamilton gravado na parede como uma bênção. E tenho você. Se isso não for suficiente, eu invento o resto. Ela se aproximou, eliminando os últimos centímetros que os separavam. Não precisa inventar nada. Só precisa ser você. Quando seus lábios se encontraram, foi como selar um acordo que já estava escrito nas entrelinhas de cada planta, de cada discussão acalorada sobre colunas e claraboias, de cada olhar trocado quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Não foi um beijo de cinema, com orquestras e slow motion. Foi melhor, foi real. Foi o tipo de beijo que carrega o peso de anos perdidos e a promessa de outros por vir. O tipo que faz 2 corações batendo descompassados finalmente encontrarem o mesmo ritmo. Lena os encontrou assim, alguns minutos depois, quando entrou correndo no salão com um desenho na mão.
Ei, vocês dois, olhem. Fiz um projeto para a nova ala infantil. Ela anunciou sem nenhum pingo de constrangimento. E finalmente. Daniel se afastou o suficiente para encará-la, ainda atordoado. Finalmente o quê? Vocês pararam de fazer drama e viraram um casal de verdade. Era óbvio desde a primeira vez que a Clary te defendeu na reunião do conselho. Lena deu de ombros, como se estivesse explicando algo simples como a gravidade. Só demoraram demais. Clary riu, enxugando uma lágrima que escapou sem permissão. Sua filha é uma gênio, Daniel. Eu sei, ele murmurou, puxando Lena para um abraço apertado com Clary colada ao seu lado. E ela tem razão. A gente demorou. Mas valeu a pena, Clary completou, olhando para os dois, seu futuro e seu passado entrelaçados naqueles braços. Cada segundo. Eu sei o que quero. Clary sentiu o peso da verdade nas próprias palavras, simples e inevitáveis como o traçado de uma linha reta. E te quero. Se você sentir o mesmo. Daniel não deixou que ela terminasse. Seu beijo foi resposta, selo, promessa. Quando se afastaram, a testa dele repousou contra a dela, e o mundo pareceu se reduzir àqueles centímetros de espaço entre dois corações batendo no mesmo ritmo. Também te amo, ele confessou, a voz rouca de emoção. Há meses. Sua filha me fez enxergar que não havia motivo para ter medo. Clary riu, um som claro e livre, como o vento atravessando os vãos de um edifício bem projetado. Garota esperta. A mais esperta que conheço. E ali ficaram os três, no espaço que haviam construído juntos, não apenas com tijolos e concreto, mas com escolhas, com coragem, com as cicatrizes que se transformaram em alicerces. Ao redor deles, a herança de um homem que acreditara nesses dois antes mesmo que eles acreditassem um no outro. O último presente de Charles Hamilton, a chance de se encontrarem. 2 anos depois, a Hamilton Designs revelou ao mundo sua obra mais recente, um segundo pátio histórico dedicado à educação comunitária. Na placa de inauguração, os nomes brilhavam lado a lado, projetado por Clary Hamilton e Daniel Brooks. Concluído por Lena Brooks, futura arquiteta. A menina, agora com 11 anos e esboços que deixavam professores boquiabertos, posicionou-se entre os dois, enquanto Clary exibia no dedo um anel que captava a luz como os vitrais que tanto admirava. Meu avô costumava dizer que os prédios contam histórias. Lena leu de suas anotações, a voz firme apesar da emoção. Esta aqui conta a história de segundas chances. De pessoas que se encontraram porque entenderam que criar espaços bonitos não é sobre perfeição. É sobre ser honesto, corajoso e disposto a construir algo melhor. Seus olhos, primeiro para Daniel, depois para Clary, brilhavam com uma sabedoria que não condizia com sua idade. Meu pai e a Clary são corajosos. Pegaram algo quebrado e transformaram em beleza. É isso que bons arquitetos fazem. E eles são os melhores que conheço. Daniel engoliu em seco. Clary apertou sua mão como se fosse a única âncora em um mar revolto. Após a cerimônia, os três percorreram o novo edifício Daniel, Clary e Lena, e cada passo confirmava o que já sabiam. O espaço era tudo o que haviam sonhado. Arejado, acolhedor, concebido para inspirar. Jovens arquitetos do programa de mentoria haviam contribuído com ideias. Estudantes bolsistas ajudaram a moldar o jardim. Era maior do que qualquer visão individual. Era o tecido formado por muitas mãos, muitas histórias. Seu pai estaria orgulhoso, Daniel murmurou no átrio central, onde a luz dançava sobre as superfícies curvas. Nosso pai, Clary corrigiu suave, mas com uma convicção que havia amadurecido ao longo de meses de reflexão. Ela respirou fundo. Daniel, preciso te pedir uma coisa. Ele virou-se para ela, atento. Quero adicionar seu nome à empresa. Não como consultora. Como família. Hamilton e Brooks Designs. Do jeito que meu pai planejou. Daniel congelou. O peso daqueles nomes, daqueles sonhos entrelaçados, parecia preencher o ar entre eles. Clary, você merece isso. Mas é mais do que merecimento, sua voz quebraram levemente. Você será minha esposa. Lena será minha filha. Somos uma família. A empresa deveria refletir isso. E a herança do Charles? Ele questionou, embora já soubesse a resposta. Esta é a herança dele. Clary apontou ao redor, para as paredes, para as pessoas, para o futuro que pulsava naquele espaço. Você e eu, trabalhando juntos. Honrando o passado enquanto criamos o futuro. Ela sorriu. Ele até escreveu isso em uma carta. Hamilton e Brooks Designs. Era o que ele queria. É o que eu quero. Lena puxou a manga de Clary, os olhos cheios de uma pergunta que não cabia mais em seu peito de criança. Isso significa que eu também posso mudar meu nome? Clary agachou-se até ficar na altura dela. Se você quiser.
Lena Brooks Hamilton, a menina experimentou o som, girando as sílabas como quem testa uma nova chave em uma fechadura. Ou Hamilton Brooks. Qual fica melhor? Que tal a gente decidir isso juntos? Daniel propôs, envolvendo-as em um abraço que era ao mesmo tempo refúgio e ponto de partida. Ali, banhados pela luz que eles mesmos haviam projetado, eram 3 almas que se encontraram através da perda da arquitetura e do amor. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo implacável. Mas ali dentro, uma família se apertava em um círculo que nem o tempo conseguiria desfazer, sonhando com o que construiriam a seguir, porque é isso que fazem os arquitetos. Sonham, planejam, criam, transformam vazios em possibilidades. Charles Hamilton soubera disso. E em seu último ato de fé transmitirá esse conhecimento a 2 pessoas que o levariam adiante, não como um fardo, mas como uma tocha. A assinatura no pátio histórico não era apenas um nome. Era uma promessa. Uma ponte entre o que foi e o que ainda seria.